Olá, meus alunos, como estamos? Vamos para mais uma aula. Olha só, essa aula é uma via, e não é uma via, é uma técnica. Vamos lá, ventosa ozonizada. É uma técnica que está recente, mais nova. É uma técnica que a gente pode usar para várias coisas. A gente pode usar uma ventosa até para um tratamento de ferida. A gente pode usar a ventosa para um relaxamento muscular, para um controle de dor, tá? Então, para um acompanhamento de pós-operatório estético, ou, enfim, pós-operatório em geral. Existe essa técnica que eu acho excelente, muito boa, e que a gente pode estar utilizando também no tratamento para doenças musculoesqueléticas. Quando eu participei da pesquisa científica em Itajaí, nós utilizávamos a ventosa ozonizada tradicional, né, a ventosa ozonizada, que é mais conhecida, que ela é feita de vidro, tem a adaptação ali para a gente colocar o ozônio, e tem a ventosa tradicional, né? Que é essa técnica que foi desenvolvida lá na pesquisa também, que foi desenvolvida por mim, para a gente estar fazendo aplicações tanto na parte de doenças musculoesqueléticas, liberação miofacial, enfim, várias técnicas que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos que essa aula é novidade. E o que é a ventosoterapia? A ventosoterapia é uma técnica milenar, muito utilizada pela medicina chinesa, né, há muitos anos atrás, há mais de 4.000 anos atrás. E a medicina chinesa, ela traz muito forte nos tratamentos, né? Os massoterapeutas trabalham bastante com o uso da ozonioterapia. Então, para atendimento de atleta, atendimento para as pessoas também com dor crônica, existe ótimos benefícios do uso da ventosa, não só pela sucção, mas também com a aplicação da ozonioterapia, tá? E a ventosa, ela pode ser utilizada e combinada, né, por mais diversos tratamentos, né? Acupuntura, na massoterapia, que a gente usa aquelas pistolas de massagem, eu utilizo bastante essas pistolas para ajudar a dissipar o gás, dar o conforto para o paciente. O vibrate também eu utilizo, que é aquele que usa vibração. Utilizam bastante em técnicas de uso de toxina botulínica também, e tratamentos mais até facial. Então, essas técnicas, esses aparelhos, eles podem ser combinados junto com a ventosa, né, e criar um protocolo exclusivo para o tratamento de dor. A ventosa, ela pode ser trabalhada de duas formas diferentes quando a gente fala sobre a ventosa ozonizada. Vamos lá, a ventosa tradicional é uma sucção, uma pressão negativa. Então, a gente coloca a ventosa e faz uma sucção, tá? Que é fornecida pela ventosa para afrouxar os músculos. Então, estimula o fluxo sanguíneo e diminuir a dor, né? Ativando o sistema nervoso. A ventosa é usada para aliviar dores nas costas, pescoço, rigidez muscular, ansiedade, fadiga, enxaqueca, reumatismo, que é as doenças musculoesqueléticas, e até mesmo a celulite, né? A gente utiliza bastante no tratamento de celulite, né? Lembrando que celulite é celulite, ite é uma inflamação, então é uma inflamação da célula de gordura, o ozônio é bem eficiente nisso. Então, mas como que essa pressão negativa ela se dá? Então, pensem que o uso da ozonioterapia, ele precisa do sangue para carregar o oxigênio, certo? É óbvio, né? Porque o oxigênio é carregado pela célula sanguínea, que é as hemácias. Então, se a gente faz uma promoção à proximidade do local de aplicação
para ter mais hemácias, faz com que a gente consiga circular mais oxigênio, tanto o oxigênio quanto o ozônio, né? Então, é os benefícios que a gente acaba trazendo sempre relacionado ao uso da ozonioterapia, tanto o aporte do O3 quanto o aporte de O2. Né? Então, se a gente tem uma lesão muscular, por exemplo, e faz o uso da ventosa, a gente aumenta a quantidade de células sanguíneas naquela região da lesão, né, próxima à lesão, e com o oferecimento do ozônio e do oxigênio, a gente facilita esse processo de desinflamação, de analgesia e até de tratamento da própria lesão pelo aporte de oxigênio e por também acordar, então, a cascata anti-inflamatória. Vocês pegarem essa visão, então, com esse entendimento que eu passei para vocês conseguem compreender que, sim, temos resultados muito bons relacionados ao uso da ventosa ozonizada, tá? O uso da ventosa com o ozônio, né? Que a gente chama de ventosa ozonizada. E dependendo da condição do que está sendo tratado, né? A gente faz a sucção, uma alta sucção ou não. Eu, particularmente, não gosto de deixar o paciente todo roxo, eu acho que não tem necessidade disso, mas depende muito do tipo da lesão do paciente. E a gente deixa ali, né, nos locais estratégicos, de 5 a 10 minutos, né, para atuação. Então, tanto a ventosa ozonizada de vidro com o aporte de oxigênio na ventosa, quanto a ventosa por sucção, tá? Que no final da aula eu vou explicar para vocês qual é a diferença dessas duas e como que é oferecido o aporte de oxigênio para cada uma delas. Então, a gente deixa ali, dependendo do tipo da lesão, 10 minutos. Gosto sempre de deixar o tempo máximo, porque promove o relaxamento também. Então, de 10 minutos, oferecendo o ozônio ou por via subcutânea ou por via local. Então, são essas duas formas que a gente vai estar podendo aplicar, né? E temos resultados muito bons para isso e excelentes, né? Então, eu posso também deixar... tenho que deixar claro que, como a ventosa, às vezes, a sucção, ela cai, né, ela sai, a gente tem que aplicar a técnica novamente, né? Então, isso também requer o tempo aí de atuação do ozônio na pele e na lesão. Então, e quais seriam os benefícios, né? Ela promove inúmeros benefícios. Mesmo sendo uma técnica simples de ser realizada, rápida de ser realizada, ela traz resultados excelentes para o alívio da dor, para o alongamento dos músculos, né? E quem trabalha de uma forma mais terapêutica também tem outros benefícios terapêuticos da medicina chinesa, que daí é mais quem faz essa parte holística, terapêutica, integrativa, de um modo geral, que também traz esses benefícios. Mas, tecnicamente também, a gente vê, logo após a sessão, resultados bons. Qual é o resultado bom? O próprio alívio do paciente durante a sessão, né? Promove esse relaxamento bem grande e traz resultados bem bons. E é um protocolo excelente para incluir, né, no protocolo de dor, como eu digo, né, como eu disse até então, tudo vai requerer de uma avaliação, de uma escuta muito qualificada, muito bem feita para a criação do protocolo. Então, é uma técnica a mais. Então, na grande maioria das vezes, ela pode estar associada, e ela deve estar associada a uma terapia sistêmica, seja ela autoemoterapia ou terapia retal, né? Que são as mais utilizadas. Porém, eu vou confidenciar para vocês que eu tenho resultados muito bons, mas muito bons mesmo, só com essa técnica de via local, tá? Resultados bons, que tem pacientes que não aceitam uma via sistêmica e que acaba tendo resultados excelentes. E isso leva um tempo, né? De 5
a 8 sessões, né? Vai depender aí do tempo de ação. E uma outra questão que a gente pode usar a ventosa também é, por exemplo, assim, ó, não só com poder de sucção, tá? Daí tu pode usar por várias maneiras, por exemplo, fascite plantar. A aplicação do uso do ozônio é no local da lesão, né? E é bem dolorido. Eu gosto também de deixar fixado depois, às vezes não dá de fazer a sucção, dependendo do pé do paciente, mas a gente deixar mesmo posicionada com um pouco de gás, daí a ventosa ozonizada tradicional, com um pouco de gás ali, para também evitar qualquer risco de contaminação, tal. Bota-se o óleo ozonizado também. Por quê? Porque é um local de fácil infecção, né? O pé é muito fácil infecção, então a gente pode associar o uso da ventosa também a algumas técnicas específicas, né, como benefício, né? Então, dá de usar aí tanto também na parte estética, dá de usar, mas assim, como a gente está nessa disciplina da dor, eu posso afirmar para vocês que a gente tem resultados muito bons com a associação da ventosa, aplicação local e ainda mais quando a gente tem uma aplicação sistêmica. Então, os principais benefícios é relaxamento muscular, elimina a tensão muscular. Quem trabalha com acupuntura pode aplicar nos pontos de acupuntura tanto o gás, que é bem dolorido, tá? Quem trabalha com acupuntura sabe, e junto com o ozônio, pode aplicar o gás em pontos de acupuntura e a ventosa, e a sucção da ventosa. Tá? Então, pode ter tratamentos diversos aí dentro da área da medicina chinesa, e quem sabe trabalhar e trabalha com acupuntura tem resultados muito, muito bons. Então, além de todos esses benefícios, ele também melhora a oxigenação de tecidos. Então, como eu falei para vocês, faz com que tenha maior concentração de massas naquela região, fazendo com que quando a gente oferta o oxigênio, quando a gente oferta o ozônio, tenha uma distribuição bem melhor da quantidade de oxigênio e ozônio naquela região. Então, consequentemente, também, como ele faz esse equilíbrio do estresse, tentando atuar no estresse oxidativo, ele regula o pH, melhora a sensação de bem-estar e relaxamento do paciente, né? Então, a gente tem resultados bem bons relacionados ao uso da ventosa-terapia nos atendimentos de doenças musculoesqueléticas e doenças articulares, no caso, que causam dor crônica. Então, esse é um protocolo de ventosa ozonizada para aplicação de gás no local da dor, não subcutânea, local, tá? Na área externa. Então, é quando a gente utiliza a ventosa ozonizada específica, que é aquela ventosa de cubo de vidro, tá? Que a gente oferta, faz a sucção via seringa normal, e depois nós aplicamos o ozônio, né? Então, é uma técnica que não é difícil, tá? Mas tem que ter bastante atenção. Por exemplo, se tu aspira em sucção 20 ml, tu vai poder aplicar no máximo de volume de ozônio 10 ml, 5 ml, né? Para não ter a perda da sucção. Então, é uma técnica que tem que ter mais habilidade, tá? Para estar fazendo e realizando esse tipo de técnica. A gente pode utilizar no local da dor, né? E depois promover um relaxamento ali, de um protocolo de 1 a 10 sessões, como igual a bag, assim, a gente pode ter concentrações um pouquinho maiores, mas nem tanto, porque aquela pele não vai estar infectada, não vai estar nada, então a gente só faz uma proporção de 30% de ozônio para que tenha estímulo da circulação local e diminuição da dor com a oferta do ozônio ali. Então, ela fica atuando na pele, tá?
na pele. Quando a gente fala do volume de 20 ml, por que 20 ml? Porque é o volume máximo, porque vai depender também da região, porque tem região que tu não consegue fazer uma sucção muito grande, né, porque tu tem pouca pele, tu tens mais músculo, tens pouca gordura, tu tens mais músculo, então isso tudo vai depender da região que tu estás aplicando. Então tu vais criar e avaliar o protocolo conforme a condição do paciente, tá? Então esse tipo de técnica é muito bom para relaxamento e dor local. Então, perna, coluna, e tu pode utilizar depois movimentar a ventosa junto com o olhinho ozonizado e promover um relaxamento maior. Eu vou estar mostrando para vocês ou gravada ou uma aula que a gente consiga demonstrar algumas técnicas, por ser uma técnica muito muito exclusiva, não é a palavra, mas é uma técnica diferenciada mesmo. Muitas vezes não tem outros tipos de curso, às vezes as pessoas não conseguem visualizar isso. Então a gente vai estar passando isso tudo para vocês. Mas é isso. Essa parte da ventosa ozonizada, que eu digo, é ventosa que atua na pele, por cima da pele, tá? Com o uso do ozônio. Então, como eu falei no slide anterior para vocês, alguns profissionais também aplicam pequenas quantidades de óleos medicinais ozonizados ou óleo de ervas na pele, antes do procedimento da ventosa, que permite mover os copos para cima e para baixo e promover esse relaxamento, né? Tu faz a sucção, promove o deslizamento para esse copinho e faz o relaxamento muscular. É importante também a gente umedecer para não deixar a área muito seca, porque o ozônio ele resseca mais também. É igual o uso do auricular, né? Eu sempre utilizo uma gás umedecida na oliva, porque para a gente umidificar aquele ambiente, não deixar aquele ambiente muito seco, né? Então, o uso da ventosa ozonizada deslizante é isso, mas é muito mais fácil tu utilizar com o óleo ou um fluido corporal ozonizado. A gente sempre opta por usar produtos ozonizados. Às vezes as pessoas não gostam muito do cheiro, não tem o que fazer, porque o produto que não tenha cheiro de ozônio não tem ozônio, então é simples, né? Mas tem produtos muito bons de várias marcas que a gente pode estar utilizando para fazer esse relaxamento e deslizando essa ventosa. Como eu falei para vocês, eu prefiro evitar o hematoma, né? E que a gente consegue obter também benefícios muito bons com a técnica. A massagem, ela é muito importante no pós da ventosa, tá? Tu pode associar com outras técnicas, pantala, bambu, tá? Eu só não gosto de utilizar no mesmo dia as pedras quentes, por causa que a pele já vai estar mais sensível com o uso do ozônio ali. Então, um agente térmico de alta temperatura pode não ser legal, então, mas assim, pantala, bambu, todas essas técnicas eu gosto de associar a parte de relaxamento. Daí vamos perguntar, meu Deus, mas pantala dói, bambu dói? Depende da forma que tu vai estar utilizando, até a pistola pode doer, depende da forma que tu vai estar utilizando. Mas ela promove bastante relaxamento, tanto físico, né, da musculatura, quanto mental, que é o que ajuda bastante no tratamento, tá? E daí ajuda na melhora da dor e, consequentemente, vai ajudar a melhora da doença, né? Ocasionando um bem-estar para o teu paciente, né? E esse relaxamento muscular também, muitas vezes já aumenta a amplitude de movimentos e, enfim, quando a gente fala de nódulos e lesões, são lesões musculares, tá, gente? Então, assim, também tu pode diminuir, né, essas lesões musculares, contraturas, enfim, com essa técnica. Não só a aplicação, nem tudo que é ozônio precisa de uma injeção,
nem tudo que é ozônio precisa, a técnica em si, né, precisa de uma via sistêmica. Por mais que eu seja muito fã da via sistêmica, tu não precisa para isso tudo, tá? Mas é uma técnica correta, sabendo o que tu estás fazendo. Então, assim, é uma técnica que você precisa ter um conhecimento mínimo de massoterapia para tu tá também fazendo, né? Então, tenham bastante atenção quanto ao uso da ventosa nesse aspecto, mas os benefícios são inúmeros. Um outro protocolo que a gente pode estar utilizando de concentração também, essa seria a ventosa tradicional, aquela sem colocar o oxigênio por cima da pele. Tá, professora, eu posso associar as duas técnicas? Pode, só que eu não vejo uma necessidade muito grande de associar as duas técnicas. Por quê? Porque quando eu faço a técnica da tradicional mais a subcutânea, que é esse protocolo que eu vou passar agora para vocês, uma grande parte depois da atuação é a parte de deslizamento. Então a gente perde, é muito fácil perder a sucção e é muito fácil perder então o ozônio que fica ali na região da pele. Então como que eu faço? Por exemplo, uma coluna, né? Eu aplico nos locais de dor via subcutânea. Então a aplicação do ozonioterapia no máximo 5 ml, né? Que é o volume máximo de dor. Para local da dor, 25 ml, de 10 a 20 microgramas. Né? Por que de 10 a 20 microgramas? Eu posso botar até 5, mas depende da quantidade do tratamento que eu estou fazendo. Eu posso começar com 10 e depois eu vou subindo consequentemente até chegar a 20 microgramas. Mas o volume é no máximo 5 ml. Tem tecido que não aguenta 5 ml. Então a gente vai botar 2, a gente vai botar 3. Tem outra situação quando a gente bota. Por quê? Porque eu tô falando isso? Porque é via subcutânea. Então, eu vou pegar aquela injeção amarelinha, aquela agulha amarelinha, vou inserir na pele do paciente, eu vou aplicar o ozônio. Né? Depois vem a ventosa tradicional por cima desse ponto que você aplicou e a gente vai fazer a sucção. Tá? Fazendo a sucção, às vezes tem um pouquinho de sangria, sai um pouquinho de sangue ali, não é um intuito, tá? Eu não vou fazer isso para sangrar, mas acaba acontecendo, né? E a gente deixa agindo ali por 10 minutos. Se continuar sangrando, vai chegar uma hora que vai coagular, vai parar. Não tem problema, não tem grandes perdas e tal. E o resultado, ele é muito bom mesmo, muito bom. Né? Então, a gente pode ir fazendo a progressão dessa concentração e do volume também. Porque, por exemplo, assim, a gente está fazendo aplicação na coluna. Tem um ponto, eu começo sempre no local de maior dor. Por quê? Porque o paciente ainda não está com volume, né? Volume de ozônio, volume de gás. Então, o tecido dele vai aguentar um volume maior. Então, eu vou direto aonde que é a dor. Pergunto para o paciente, aperto e aplico, tá? Daí, as primeiras 2, 3 aplicações, na maioria das vezes a gente consegue fazer os 5 ml. Então, por isso que é importante a gente começar pelo local que mais dói. O paciente sente dor. E daí as proximidades posteriores eu vou diminuindo um pouco o volume para evitar uma ardência muito grande e tal. Outra coisa que a gente tem que avaliar também na situação do tratamento de dor é isso, porque tem paciente que suporta mais, tem paciente que suporta menos, né? Um volume muito grande de ozônio, o gás arde. Então, tem paciente que já não voltaria para a segunda sessão. Então, a gente tem que estar avaliando essa situação para que seja uma coisa progressiva, né? E explicar isso para o paciente, para que ele consiga iniciar e terminar o tratamento. Né? Parece que a gente falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, parece que o tratamento é muito ruim, muito doloroso. Não é. Depende muito do profissional, né? Depende também do paciente, claro, mas depende também muito do profissional estar avaliando a condição do paciente. Né? Eu prefiro oferecer mais conforto ao paciente num tratamento a um prazo maior, né, e deixar muito claro isso a ele, né. A questão que acontece tanto
na saúde tradicional quanto na estética hoje, quando a gente fala de ozônio e nas demais técnicas, é que as pessoas querem entrar no consultório e sair sem dor, né? E isso não existe, né? Pode até acontecer, mas assim, não é a maioria dos casos. Isso tem que ficar muito claro para o paciente. Então, vamos lá, uma doença, um quadro de dor crônica, uma doença musculoesquelética, uma lesão de impacto. Cara, a pessoa demorou lá 10, 15 anos, às vezes, para fazer essa lesão. Às vezes não é uma lesão que é de curto tempo de prazo, né? Então, às vezes, ela demorou anos para fazer essa lesão, aqueles movimentos repetidos, a falta de calçado inapropriado, enfim, vários fatores fazendo com que cause essa lesão. Causando essa lesão, causa dor e ela procura o atendimento. Então, ela levou anos para fazer aquela lesão. Você acha que em 1 hora de sessão, 30 minutos de sessão, você vai conseguir solucionar o problema dela? Não vendam isso, tá? Porque a gente não vai conseguir solucionar, né? E isso é uma coisa que a orientação traz resultados muito grandes nos tratamentos, também como na fidelização do paciente, né? O objetivo é a gente iniciar, fazer um protocolo e dar alta para o paciente. Mas muitas doenças crônicas não vai ter alta, muitas doenças crônicas musculoesqueléticas não tem cura, então faz com que a gente tenha esse acompanhamento com o cliente durante meses, durante anos. Eu tenho pacientes não tanto de controle de dor, porque é mais difícil o paciente ficar tratando bastante tempo, mas de imunoestimulação que ficaram comigo no consultório durante 2, 3 anos, vindo toda semana, né? Só dava uma pausa aí nas férias, toda semana eles vinham. Então, tem essa questão da fidelização do paciente e da promoção à saúde, porque o ozônio, gente, por mais que às vezes tu consiga tratar a dor daquele paciente, é bom tu oferecer ao teu paciente também uma oferta de imunoestimulação, de reequilíbrio do corpo, porque todos os tratamentos eles se dão de independente de qualquer saúde, de longo tempo de vida, tu maltratando o teu organismo, tu comendo mal, tu não fazendo atividade física. E a pessoa, para mudar radicalmente o hábito de vida, é muito difícil, né? Às vezes tem umas recaídas nos doces, às vezes tem períodos que passam por dificuldades que acabam voltando a ter uma alimentação não tanto regrada assim, fazendo com que a gente faça até um retorno dos sintomas. Então, por mais que tu fez um protocolo com sucesso, tu teve resultado, o paciente não sente mais dor, ofereça para ele também durante um ano, né, uma vez no ano, assim, voltar ao consultório, fazer um protocolo mais curto de manutenção, né? Então isso é muito importante para o tratamento de dor. E a dor crônica principalmente, porque a gente, né, é fato que a grande maioria do paciente que sofre com dor, ele permanece com dor por longos períodos. Então, essa alta é muito difícil, assim, algumas vezes, né? E isso é bom deixar claro para o paciente desde o início, que você está ali contribuindo, mas o sucesso, né, da cura, vamos dizer assim, que eu acho uma palavra muito forte, mas enfim, da cura, vai depender de vários fatores, da alimentação, da atividade física, do cuidado da saúde mental desse paciente, porque a gente já sabe que paciente com sofrimento psíquico acaba trazendo vários, né, prejuízos para a sua vida e, consequentemente, vai estar recaída na alimentação, na atividade física, enfim, e retorna aquele prazo, né? A nossa vida é um eterno desenvolvimento, então a gente tem, orar e vigiar, né? Tipo, a gente tem que estar sempre continuando, fazendo esses tratamentos e acompanhamento, e é importante tu deixar claro isso para o paciente, né? Responsabilizá-lo de alguma forma também por alguns insucessos, por algumas frustrações nos tratamentos, né? Principalmente paciente
pacientes com fibromialgia, pacientes com dor crônica, que o resultado depende muito do paciente, muito mesmo. Então, a gente não pode responsabilizá-lo em 100%, mas eu sempre falo no consultório, 50% é comigo, 50% é contigo, ou até divido um pouquinho diferente com o homem lá de cima, mas assim, isso é importante deixar claro para não causar frustrações, né, porque o paciente de dor crônica, ele vem muito como assim, agora o ozônio vai salvar minha vida, vai mudar tudo, e não é bem assim, porque tem que ter a contrapartida dele, tem que ter a mudança de hábito de vida dele, né, tem que ter o acompanhamento médico dele muitas vezes, para fazer os tratamentos devidos, às vezes cirúrgicos, às vezes não, enfim, tudo isso vai depender de um contexto que o paciente vai estar inserido, e a ozonioterapia, ela tem inúmeros benefícios, é muito bom, mas não vai salvar de forma isolada, né, um tratamento de um cliente. São multifatores que estão aí nessa situação.